Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal, trazendo a vocês mais um desafio vencido de mais um capítulo da obra A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Hoje nós vamos entrar no capítulo 56, que é Paralelos em Química Orgânica. No capítulo anterior, nós vimos o processo no nível quântico, o processo com os elétrons e como que eles vão estruturando, né, os tijolinhos da vida, ali ainda no nível quântico dos elétrons, em que eles vão procurar estruturas que são mais leves, estruturas abertas a nível atômico, para que esse impulso do vórtice, que é o motor propulsor da vida e do próprio cosmos, ele faz com que as coisas aconteçam, que comece o processo da natureza chamada de evolução, enfim, que surjam as condições para que a vida realmente se manifeste no campo biológico. Então, o motor propulsor é o vórtice, é esse girar em espiral, é essa forma de movimento que vai dando sentido às coisas, estruturando as estruturas, desde esse nível atômico a uma ponte de transição para o nível biológico. E o Pietro Baldi, ele vai buscar na química orgânica, porque ao contrário da química inorgânica, em que as reações são praticamente imediatas, e isso não é bom para a estruturação da vida, como a gente vai entender aqui nesse capítulo. A química orgânica, ela é um processo mais gradual, mais lento, mais resistente, mais inconstante, mas sempre lembrando que nesse centro existe um ponto de equilíbrio. Então existe essa diferença que é preciso a gente observar. A química inorgânica, a química mineral, ela é imediata. A química orgânica, ela pede um tempo. E a gente vai entender o quanto que isso é importante pela questão de preservar uma hereditariedade nesses graus de evolução, da escala evolutiva das espécies. Então o processo não pode ser um processo imediato. Nas reações minerais, o equilíbrio ocorre assim imediatamente. Eu peguei alguns exemplos aqui para ilustrar essa parte, exemplificar. E lembrando, às vezes a gente fala de algumas coisas aqui, mas a gente não tem esse domínio. Citando como exemplo a questão da química, da biologia, eu não tenho domínio sobre isso. Mas não quer dizer que a gente não possa falar um pouco uma linguagem que todos possam entender. Então, quando o sal de cozinha ele se dissolve na reação de ionização, a reação de ionização dos íons, ela é imediata. Ou seja, não precisa de um tempo como numa reação da química orgânica. Quando misturamos o ácido clorídrico com o sódio metálico, o gás hidrogênio ele é liberado imediatamente e de uma forma explosiva. A cristalização do sal ocorre de maneira rígida, fixa e previsível. Quando você coloca H2O, né, a água, misturada com o açúcar, você mexe ali,
a dissolução é praticamente imediata. Então isso é uma característica que não serve para a vida. A exemplo do que o Pietro Baldi falou para nós no capítulo anterior, que o processo da vida, ele pede um sistema aberto. Então, no nível dos elétrons, eles vão procurar essas cadeias de elétrons, elas vão procurar estruturas que sejam menos rígidas, menos pesadas. Então, um átomo como o urânio, ele não vai servir para esse processo da vida. Porque o urânio, ele está mais para liberar elétrons do que para absorver elétrons. Já o hidrogênio, eu acho que o carbono também, não sou químico. Então são estruturas atômicas que são mais abertas, mais maleáveis, para que esse processo das espirais, que é o movimento da vida, né, dentro de um centro dinâmico inteligente, não produto de acaso, começa esse processo de evolução, cujo objetivo final, já chegando no final do capítulo, não estou chegando aqui, só a conclusão, é o psiquismo, e não as formas. As formas apenas como instrumento de evolução, de despertar do psiquismo. Então, por outro lado, as reações orgânicas, elas se desenvolvem por estágios sucessivos e lentos em estruturas que são abertas. A exemplo dessas estruturas que eu citei aqui do hidrogênio, acho que do hélio também, que são estruturas mais leves, que aceitam essa penetração desses elétrons que fazem essa espiral do processo da vida. Então eles conseguem manipular esses tijolinhos da vida e formar novas estruturas, até que se formam as estruturas realmente biológicas da vida. Então esses processos abertos a nível da química orgânica, nós podemos citar a digestão de um carboidrato que envolve micro-reações. Então não é imediatamente. A síntese de proteínas também requer a união progressiva e ordenada de aminoácidos. Então quando a gente ingere algum alimento, as estruturas estão ali prontas, né, para fazer o processo de... Não sou cientista, sempre eu tenho essa dificuldade, né, de fazer a digestão, assim, de decompor aquela estrutura, aquela massa de alimento. Então existe toda uma acidez no estômago. É isso que eu estou dizendo, é um processo lento que a evolução, né, o psiquismo, ele vai acontecendo através desses vórtices da evolução. A transformação de um lipídio é feita em etapas extremamente pequenas e graduais. Então tudo isso acontece em sistemas abertos, que são mais resistentes, que são mais inconstantes, que permitem esses tipos de reações, de formações de novas cadeias, de moléculas, etc. E esse ritmo permite perceber um tipo de estrutura interna capaz de manter um movimento ao vórtice aqui, registrar influências, conservar forma, questão da hereditariedade, memória, exatamente como um vórtice forte é. A lentidão, ela não é um defeito. Aqui, na questão das reações da química orgânica, ela ocupa o papel de função e não de defeito. Porque ela vai permitir que essa memória, essa continuidade, essa hereditariedade, ela aconteça e ela pede um tempo. Então, se tudo começasse do zero, como os processos da química inorgânica,
a cada geração não haveria evolução, porque não aconteceria o processo da hereditariedade. Percebem a inteligência desses vórtices? Esses comandos que não tem nada a ver com acaso, no processo da evolução, do surgimento da vida. Isso é muito interessante. Então esses corpos são apenas roupas, né? Essas formações onde o psiquismo ele vai despertando, ele vai recordando. É interessante falar, né? Recordando, que é diferente de aprender. Porque se nós fazemos parte desse todo, que é Deus, se o conhecimento já é manifesto, se, como vocês já viram aqui em vídeos anteriores, quem não viu, recomendo assistir os vídeos anteriores, a gente vai ver que o psiquismo se fechou nessas estruturas atômicas. Então, como ele está no centro desses vórtices, vai ocorrendo o girar, as transformações, e esse psiquismo começa a se reconhecer, a se perceber, a despertar, a recordar. É isso. O Balde afirma que a vida só pode surgir quando a matéria alcançou um estado coloidal. Isso aqui é muito importante. É a primeira forma capaz de responder ao princípio vital. Então, esse estado coloidal, não sou biólogo, aqui entra as minhas dificuldades, ele vai permitir essa transição entre esse estado mais mineral para um estado biológico. É aqui que vai surgir o processo das células, das sínteses, das estruturas da composição e das reações para a vida. Então, esse estado coloidal é a primeira forma capaz de responder ao princípio vital. Uma ponte do mineral para o biológico. Porque o estado coloidal, ele não é estático. Olha aqui o campo aberto novamente. Ele é flexível e ao mesmo tempo forte para levar à instabilidade das reações tão necessárias à vida. Porque se tivesse estabilidade, a estrutura seria fechada. Então é preciso que ela seja instável para que esses vórtices, essas formas inteligentes de movimento, elas manipulem essas estruturas biológicas, essas características das células, o que acontece dentro da célula, essa maleabilidade para a formação da vida, dos órgãos, e o produto final, o psiquismo. Exemplos de estados coloidais. A gelatina, ela é semiflexível, vibrável e moldável. Ou seja, ela não é uma estrutura fechada, rígida. A clara de ovo, proteína em suspensão, rica em movimento e troca. O citoplasma celular, muito importante, né? O exemplo biológico fundamental onde ocorrem todas as reações vitais. O coloide não é rígido como um cristal, é um sistema aberto. Não é amorfo como um líquido. É flexível, sensível, organizado e coeso, capaz de deformação e retorno ao equilíbrio, porque o estado de equilíbrio ele sustenta a vida, né? Então, quando surge um momento de fadiga nesse sistema, porque, lembrando aqui, é o mesmo princípio que a gente viu no capítulo anterior, na questão dos elétrons. Entra numa polaridade positiva e chega numa polaridade negativa. Então, aqui na questão da vida, a nível biológico também, esse estado de equilíbrio é o estado pleno da polaridade positiva. Quando se cumpre totalmente essa função, surge o fenômeno morte, é a polaridade negativa. Mas o processo continua, apenas a forma volta ao seu estado natural, esses átomos, as estruturas perdem a sua função, o seu movimento, fica em estado inerte,
estado latente, para que novamente essas espirais usem essas estruturas, reaproveitem elas, como o Pietro Baldi fala, não existe refúgio nesse processo, nem a nível material, nem a nível espiritual. Então o processo da vida vai continuar, esse psiquismo vai habitar novas formas. O vórtice recebe estímulo, reage, integra e registra. Ele é elástico, suporta choque, cede, retorna ao centro. Sempre o centro, porque o centro é o comando. Por isso funciona como uma forma primitiva de memória. Ou seja, desde o princípio do surgimento da vida, esse centro de memória, ele já está ativo. É o que eu falei aqui. Estamos despertando, estamos recordando. Então o psiquismo ele vai se descobrindo novamente, ele vai se recordando. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos olhando para o próprio universo. Isso é fantástico. Esse é o primeiro passo rumo ao movimento autônomo, direção funcional, finalmente a consciência. Penso, logo existo. A gente vê que esses estágios, para quem já acompanhou os outros vídeos, que eu falei que o psiquismo, quando ele se vê aprisionado na estrutura atômica, ele não se apresenta primeiramente como um ser humano. Eu falo assim a nível do planeta Terra, porque a vida ela é plena também em outros sistemas planetários. Não vamos pensar que nós somos o centro do universo, pelo contrário. Então esse psiquismo, ele vai habitando outras formas. Ele vai passando pelas formas desde o mineral, vegetal, animal e ao nosso nível humano, a última escala que é a escala hominal. É a final? Não é a final. Essa forma humana, ela não vai ficar assim para sempre, até o final da existência da nossa espécie. Ela vai passar também por processos de adaptação. Não sei como que vai ser essa forma humana no futuro, mas com certeza, vou chutar aqui, talvez a gente não tenha cabelos mais, talvez nós tenhamos uma cabeça um pouco diferente, olhos diferentes. Assim, o psiquismo, ele vai transformando a forma segundo o que vai acontecendo no meio exterior também. Então é nisso que a gente começa a imaginar que existem outras formas de vida com outras características em outras partes do cosmos que não precisam ser essa forma humana. Isso a gente chega nessa conclusão por uma questão de lógica. Então tudo o que comanda é o vórtice, é o centro, é o psiquismo. O último vídeo que eu soltei aqui sobre o estudo do Pietro Baldi, em short, eu falei sobre o experimento da dupla fenda. E eu mostrei para vocês, o Pietro Baldi, ele não fala sobre aquele experimento, mas o conhecimento que o Pietro Baldi trouxe para nós através da inspiração chamada Sua Voz, nós vamos compreender que aquele fenômeno onde a onda passa por aquelas placas e quando ela é observada não pelo olho humano, mas pela aparelhagem que o ser humano constrói, nós vemos que essa onda ela se comporta como partícula, ora onda, ora partícula. E por que existe esse comportamento? Porque o psiquismo, a consciência, ela interfere nesse processo. Então é como se congelasse a informação naquela forma de partícula que partiu como onda. Entender agora como que o psiquismo, como que a consciência,
ela é a única força verdadeira do universo e não a matéria, a matéria ela é plasmada, ela é transformada por esse centro onde está o psiquismo, onde está a consciência desperta. Então, onde o cientista ali não consegue achar explicação, embora muitos cientistas agora já começam a caminhar, justamente por causa dessa questão dessas informações novas da física quântica, a admitir, a compreender que o que existe verdadeiramente no universo é a consciência. É a consciência. Então, seguindo aqui, a química orgânica confirma que o Baldwin diz: a vida só opera com sistemas abertos, flexíveis e comunicantes. E comunicantes, ou seja, sistema inteligente. Psiquismo, consciência. Por isso o organismo aceita apenas moléculas de cadeia aberta. Isso não é produto do acaso, isso é a consciência trabalhando, que permite trocas, transformações. As substâncias cíclicas fechadas são rejeitadas. Não conseguem participar do fluxo vital. O dinamismo do organismo é constante, a matéria entra, é transformada e eliminada. Enquanto o sistema mantém seu equilíbrio pela instabilidade. Até a morte é apenas parte do ciclo da renovação, que eu falei, é polaridade positiva, polaridade negativa. Mas nada se perde, tudo se transforma desde o nível material ao nível espiritual dessa consciência eterna. Vamos fechando aqui. O centro do vórtice, reforçando essa parte aqui, derivado da onda degradada de beta. Por que beta? Nós temos gama, beta, alfa, aqui nesse sentido, né? Alfa, ele é o ponto de transição, ele é o ponto de manipulação da energia. Então, o estado alfa, ele é esse estado que permite essas penetrações de elétrons, essas transformações nas células. Acontece nesse estado no estado beta. E o produto final seria o estado alfa, que é a própria consciência, que é aquilo que a gente chama de espírito. Assim, cada organismo possui um núcleo íntimo. Atrai, organiza, sustenta e dirige a matéria da qual se reveste. A evolução vital é, portanto, um prolongamento do movimento universal. Nós temos energia, forma, organização, vida e, finalmente, consciência, que acordou de novo. Alô você, eu estou aqui. Quem não assistiu os vídeos anteriores, esse que eu estou comentando, em relação ao experimento da dupla fenda, está aí no meu canal. E fechando aqui, agradeço a vocês. Realmente é um desafio falar de Pietro Baldi, mas sempre digo isso. Se você quer aprender alguma coisa, tente explicar isso para as outras pessoas. Você será o maior beneficiado desse processo. Então é isso, curtam o canal, se inscrevam no canal, não apenas assistam os vídeos. Se você quer ver conteúdo como esse, se inscreva no canal para que o YouTube perceba que tem importância, que tem relevância. Comente, compartilhe. Abraços a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.